O vídeo que você vai ver agora foi gravado na palestra online que eu dei no Alma Tokusatsu em outubro de 2020 sobre Ultraman. A primeira parte foi sobre Eiji Tsuburaya, eu vou contar aqui a vida dele e vai sair mais trechos, mais partes dessa palestra em próximos vídeos. Então se inscreve no canal para não perder e já deixa o like aí, que esse vídeo é sobre o pai do Tokusatsu no mundo. Tudo isso começa muito antes de 1966, quando o primeiro Ultraman foi ao ar no Japão. A gente vai começar nossa história em 1901, com o nascimento do cara que hoje é considerado o pai do Tokusatsu, o mestre, o cara, o deus de tudo ali, que é o senhor Eiji Tsuburaya. E ele, inclusive, já não é mais vivo, é importante que fique claro. O Eiji Tsuburaya nasceu dia 7 de julho de 1901, numa cidade chamada Sukagawa. E o cara, quando criança, esse menino, o menino Eiji, amava aviação, miniaturas. O sonho dele, inclusive, era ser piloto de avião. A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos e o pai se mudou para trabalhar na China. E ele foi criado pela avó e pelo tio. Então, como ele tinha sonho de ser piloto, ele queria muito, só que na cidade que ele morava, ele não tinha como ser piloto, e resolveu mudar para Tóquio, que aos 14 anos, então, depois de muito insistir, ele se mudou para Tóquio e se matriculou numa escola de pilotos, que era o sonho da vida dele, pilotar um avião. Ele se matriculou numa escola para ser piloto de aviões, só que, logo que ele se matriculou, a escola fechou, porque o avião que eles tinham para fazer esse treinamento, para fazer as aulas de pilotagem, e ele ainda também era bem menino, o próprio dono, fundador da escola, estava nesse avião, sofreu um acidente, o fundador morreu, o avião foi destruído, e o sonho dele naquele momento tinha sido destruído junto com o avião. Agora pensa nisso. O menino muda de cidade aos 14, 15 anos de idade, se matricula e acontece um negócio desse. Mas ele não desistiu, então ele foi estudar engenharia elétrica. Ele falou, bom, preciso pagar os meus estudos e viver em Tóquio, preciso arrumar um trampo. Ele foi trabalhar numa empresa que desenvolvia brinquedos, parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos nessa empresa. Ele não trabalhava com cinema nem vídeo, não tinha experiência nisso ainda. Ele estava num bar, comemorando ali os bons desenvolvimentos dessa empresa que ele trabalhava, saiu briga no bar. E ele foi um dos caras que foi separar, ele não estava na briga, ele separou os dois caras que estavam brigando. Separando a briga, tudo mais calmo, o cara que separou o outro lado da briga começou a trocar ideia com ele e falou, viu, papo vai, papo vem, o que você faz, hein? Falou, eu faço isso. Pô, eu trabalho numa empresa que faz vídeos, você não quer trabalhar comigo então? Ele foi chamado e entrou ali como assistente de câmera. Olha como esse rolo mudou toda a vida da história mundial do cinema, de produções, né? Ele vai trabalhar com câmera e descobre que aquele sonho dele de ser aviador podia ser transferido para frente das câmeras, porque ele já trabalhava com tudo isso que eu contei para vocês. Ele pegava esse material, botava de frente da câmera e falou, dependendo de como eu coloco essa situação aqui de câmera, de miniaturas, dá para trabalhar uma miniatura virar um negócio gigante. Quer dizer, criativo, já botou tudo para funcionar, e ele percebeu que o sonho dele de ser piloto não era realmente necessário estar dentro de um avião. Ele poderia ser o piloto no vídeo. Que ia ser complicado gravar, por exemplo, um navio. Vamos botar uma água aqui, botar um naviozinho, e grava isso com uma perspectiva. Filmagens especiais. Tokusatsu, que é nada mais que isso, filmagens especiais. Então, essa é a história de como começou a carreira de Eiji Tsuburaya dentro dessa parte multimídia. Ele que deu os primeiros passos para a criação do Tokusatsu. Ele criou ali uma maneira comum, né, de usar a miniatura, como a gente sabe, e como ele curtiu o modelismo, então ele tentou fazer o mais realista possível. Ele que era perfeccionista, e nos anos 30 já era contratado da Toho. E em 1942, no meio da Segunda Guerra, ele trabalhou num filme chamado A Guerra no Mar entre o Havaí e a Malásia. Se a gente traduz para o português, é mais ou menos isso, que é esse cartaz que vocês estão vendo aí, que é um filme que retratou a guerra, que ele usou as miniaturas ali para simular como aconteceu, como estava acontecendo as batalhas. E a coisa foi tão perfeita que muita gente achou que aquilo que ele estava fazendo era real. O governo chamou ele para falar, falou, como é que você conseguiu essas imagens? Ele falou, não, eu trabalho com cinema, tal. Então, e ele ficou muito conceituado por isso. E com o currículo dele lá em cima, ele foi escalado por duas pessoas, um cara chamado Hishiro Honda e um outro cara chamado Tomoyuki Tanaka, chamaram ele para trabalhar no primeiro filme do Godzilla em 1954. Por isso que ele foi parar no Godzilla, por causa dos filmes de guerra que ele fazia. Eu dei exemplo de um filme de guerra, mas no fim foram vários outros. Ele tem outras produções que ele assina, mas esse foi basicamente o que
o que deu uma engordadinha no currículo dele. Então, ele foi chamado por quê? Porque a técnica de trabalhar com stop motion já estava dificultando um pouco, ali inspirado principalmente em King Kong e tal. Tem toda uma história de criação de como o Riichiro Honda teve a ideia, de toda a concepção. Então eles falaram, vamos botar uns caras numa fantasia, vamos fazer tudo em miniatura igual eu estava trabalhando antes, né? E pô, tá aí, cara. Então, em 1954, aparece nos cinemas japoneses esse monstrão que é mundialmente conhecido até hoje, né? E esse filme quase levou a Torre à falência, porque foi muita grana, né? Só que se não fosse o sucesso que teve o Godzilla, a coisa teria sido bem diferente. Então o Eiji Tsuburaya teve o currículo dele ainda mais valorizado, e versões hollywoodianas principalmente. O que alavancou esse Godzilla aí pro mundo inteiro foi a versão hollywoodiana de 1956, que foi alterada totalmente. A versão do filme foi bastante alterada quando foi para lá. Até tem uma história que eles foram assistir esse filme quando saiu esse filme em 54 no Japão, foi em 56 para os Estados Unidos, que também faz isso acontecer para mais outros países do mundo. E esse filme editado via Estados Unidos volta para o Japão editado do jeito que foi transmitido lá. E vai o Riichiro Honda, e vai o Eiji Tsuburaya, Tomoyuki, mais gente envolvida na produção, e olha para aquele filme e fala assim, olha, não foi esse filme que a gente editou não, eles editaram o filme deles sem permissão, sem avisar. É outra época, né, rapaziada? 1950 e bolinha, pensa. Só que rendeu tanto, valorizou tanto o currículo, o nome deles foi lá em cima, que eles falaram, deixa como tá, não vamos tretar não, que tá tudo bom assim. E o Godzilla até hoje tá aí. Então, rapaziada, o Godzilla mudou a história. O Eiji Tsuburaya mudou a história. O lance é entender também, gente, que o Eiji Tsuburaya, ele não criou um estilo sozinho, né? Ele foi trabalhando. Tinha uma equipe que trabalhava com ele antes do Godzilla, naqueles outros filmes. E ele era tão perfeccionista que ele falava pro pessoal, ficou mais ou menos esse navio aqui, então faz de novo. Ficou mais ou menos essa cena, grava de novo. Então era um gasto além até, porque não era que nem hoje que é digital, você apaga e põe de novo, né? Era um negócio bem mais físico, né? Todo rolo de filme, de película e tal. Então tem toda essa equipe que ajudou o Eiji Tsuburaya, que levou pra frente todo esse trabalho dele também. Não dá pra acreditar somente ele foi o professor de muita gente. O Eiji Tsuburaya, eu tenho um vídeo sobre isso, assistam o episódio 49 do Ultraman Antiga, que conta um pouco dessa história, que conta um pouco de como o Eiji encontrou o Ultraman, faz um lance de ficção com realidade ali, como se o Ultraman tivesse baixado na frente do Eiji Tsuburaya fisicamente, eles tivessem conversado, e que vocês vão conseguir ver um pouco do que eu acabei de falar. Tem muitas cenas ali dele debatendo com o pessoal da criação, inclusive tem umas cenas que tem os aviõezinhos dele atrás, sensacional. Aí é o seguinte, bem de grana, currículo lá em cima do Eiji, ele falou assim, quer saber? Vou montar minha própria produtora. E montou a Tsuburaya Visual Effects Productions. E essa foi a palestra sobre o Eiji Tsuburaya. Não perde os próximos passos, que eu vou contar mais coisas sobre o universo do Ultraman. Deixou seu like? Então se inscreve no canal para não perder mais vídeos aqui, hein? Se já saiu, você tá vendo na tela aí agora mesmo. Se não, olha na descrição. Até a próxima.